Bom, o pessoal vai chegando, então. Boa noite, Alessandra, que acabou de chegar. Isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Início, né? Isso, vamos dando início, né? Oficial. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente tem uma programação. Eu pedi para vocês na semana passada e durante a semana aqui eu mandei para vocês no domingo ou no sábado, não me lembro. Acho que foi no domingo. Não, foi no sábado. Eu mandei para vocês uma vibração, que é a vibração que nós vamos fazer hoje. E essa vibração ela tem o objetivo de buscar a nossa vibração e da espiritualidade para a guerra, as guerras, né? Porque, na verdade, a gente fala muito da guerra da Ucrânia, que é o que está na mídia, mas tem 7 guerras grandes acontecendo no mundo, com situações até muito pior que da Ucrânia. Mas fala-se muito da Ucrânia pela razão que tem um risco de uma guerra nuclear, né? As outras não têm, pelo menos não parece esse risco. Mas o que importa é que qualquer guerra as pessoas sofrem muito. Crianças sofrem, velhos sofrem, as mulheres sofrem muito nas guerras. E morre muita gente, é muita tristeza. E quando você pensa na guerra, assim, uma coisa isolada, você fica sem entender, sem compreender como que as pessoas podem fazer isso. É uma coisa meio absurda. Você se armar e ir para matar o outro quer te matar. Isso realmente é uma coisa muito atrasada, é assim, de um nível de atraso assustador ainda o mundo que a gente está vivendo. Então, hoje a gente vai fazer essa vibração, mas essa vibração nós vamos fazer no final. E também vamos vibrar pelas vítimas das chuvas, né? Inclusive, meu filho mora em Ubatuba, mora exatamente lá no Prumirim, aonde teve aquele desbarrancamento da pista, está ilhado. Eles não têm como sair, não se tem acesso também lá, nem tá difícil até de carro, ônibus não entra. Então a agenda... A situação está bem difícil, né? Então, a agenda hoje nós vamos fazer a prece, agora no início, vamos entrar no assunto, vamos até mais ou menos 9h05, 9h10 no máximo. Aí a gente vai ter tirado aí as dúvidas das pessoas, comunicações que as pessoas querem fazer, sugestões. Deixa eu só colocar aqui essas pessoas que chegaram, o Marcos, a Joelma. E aí a gente vai fazer a vibração que dura 8 minutos e 50, quer dizer, 9 minutos. A Grace vai começar explicando a vibração, vai coordenar, vai ter vibração, e depois eu vou fazer a prece final. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Você vai contar uma história? Acho que não vai dar não dá. Eu ia contar para vocês, né, sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Foi resumido. O Marco chegou aí. Marco, está aí? Tá. Então, eu esqueci de falar para o Marco que vale a pena ver de novo. Capítulo. O Marco estava perguntando se não podia dar um spoilerzinho do que ia acontecer, que eu queria contar, né? Mas para ele vale a pena ver de novo, né? Aquela historinha já viu, né? E para os outros não. Bem, gente, até falar, vou ser bem breve, porque para a gente não tomar muito tempo da aula, mas vale a pena, como a gente comprovação de tudo que nós temos estudado. Eu peguei, estou me pautando naquela pergunta, se não me engano, acho que 865, que fala se os espíritos influenciam em nossas ações. E os espíritos, Kardec pergunta, e os espíritos que respondem, que muito mais do que nós imaginamos, que muitas vezes nos guiam, nós já falamos sobre isso, né? E aí aconteceu um fato muito interessante. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava lá no centro, na hora da limpeza do centro, e apareceu uma vizinha oferecendo umas cadeira de roda e cadeira de banho da senhorinha que desencarnou. Vizinha, parede meia com centro. Vizinha à esquerda de quem está entrando no centro. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou ficar com umas latas de leite de soja, que é injetável, né? Porque tinha uma senhorinha que nós damos assistência, que também é idosa, mas eu falei, a cadeira você poderia enviar para um asilo, alguma coisa, né? Que
vai ser mais útil. E assim morreu o assunto ali. Conheci o rapaz, o filho da senhora, né? E fui embora para casa. Gente, aí passou isso 1, 2 semanas depois, um dia também, voltando também das atividades, acho que é do próprio centro. Cheguei no Catar um desses dias que foi muito quente, eu estava com muito calor, né? E eu estou ouvindo ela conversando com alguém no celular, falando, olha, nós não temos, mas se eu souber de alguém que tem, eu vou te falar, tal, né? E eu estava sentada aqui na sala de TV, aí de repente eu virei do nada, falei para ela, com quem que você está falando? Ele falou, não, tem um amigo lá da filosofia, que a esposa dele está, a esposa câncer terminal, e está muito necessitado de uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas. Aí, na hora que ele falou, eu falei, puxa vida, mais ou menos uns 15 dias atrás, a senhora do lado desencarnou, eles ofereceram e eu não peguei. Mas eu sugeri para ela levar no centro, no asilo, né? Eu falei, deixa eu tentar falar com ela. Quem sabe ainda não está por lá, né? Aí, quem disse que eu lembrava o nome da moça? Eu procurando o WhatsApp, que eu falei com ela, mas falei apenas uma vez e não conseguia de jeito nenhum lembrar o nome, né? Gente, eu falei assim, não, ela já deve ter doado isso, já tem mais de 15 dias. Juro para você, estava sentado no sofá, de repente uma coisa parecia que me sacudisse no braço. Vai lá, vai lá. Eu, assim, do nada, eu ainda estava toda suada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos dar um pulinho lá, não vou nem tomar banho, né? Aí peguei, o goiano falou, vamos lá. Fui lá na casa da mulher, cheguei lá, bati na porta. Ela não estava de férias, a cuidadora da senhora. Aí tinha uma outra no lugar dela, eu me apresentei, falei que eu era do centro e tal. Ela falou assim, você falou com o Ricardo? Ricardo é o filho da dona. Eu falei, não, eu conheci o Ricardo, sim. Ela falou, mas ele está em São Paulo, você não pode voltar amanhã? Eu falei, minha querida, será que você não poderia me ajudar? É um caso de emergência, a pessoa. E contei a história, que a moça estava muito necessitada, tal, tal. Enfim, ela falou, peraí que eu vou ligar para ele. Ligou para ele e veio com a cadeira de banho. Falou, olha, ele cedeu a cadeira de banho. Nossa, eu fiquei super feliz, emocionada na hora. Aí eu falei, e a cadeira de roda? Ele falou assim, não, a cadeira de roda não. Eu falei, mas tá aí? Ela falou, tá. Eu falei, poxa, será que ele não me emprestaria? Eu devolvo para ele, só porque talvez seja curto tempo que essa pessoa vai usar, que estava realmente em situação muito crítica. E a mulher olhando para a minha cara como se dissesse, ai, que chata, né? Ela, você não quer voltar amanhã para falar com ele? Eu falei, minha querida, você se importaria de me dar o contato dele? Ela assim, não posso. Aí eu assim, peraí, eu falei, por favor, me ajuda, quase implorando para a moça, me ajuda, fala com ele para mim, então. Ela falou, peraí, foi lá, gente, e a mulher voltou e falou, o Ricardo emprestou. Gente, na hora eu fiquei tão assim, eu estava com calor, cansada, com sede. Eu comecei a chorar na hora, tão emocionada, que eu estava naquela ansiedade, ai meu Deus, tomara que ele empreste, tomara que ele empreste. Enfim, pegamos 2 cadeiras, uma conseguimos pôr no carro, e agradecendo ali a espiritualidade, que eu estava vibrando para que o Ricardo emprestasse. E aí, quem disse que a outra cadeira não desmontava, a gente não conseguia enfiar dentro do carro, 2 cadeiras grandes. E eu pensando, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Quem que a gente vai procurar para ter uma caminhonete, alguma coisa que transportar isso, né? E naquela situação, gente, eu juro para vocês, vocês conhecem o centro, tá? A porta aqui, eu assim, virada para o Roeno, e falando ali sobre as cadeiras, tentando uma solução, ver quem poderia nos ajudar, eu juro para vocês, parece que fizeram assim, no meu rosto, assim, empurrar assim, eu olhei para o outro lado. Na rua, tem um restaurante em frente, tinha uma caminhonete parada. Sabe aquela que parece? Eu falei assim, nossa, uma caminhonete. Sabe igual zumbi automático? Eu falei assim, vou no restaurante, quem sabe é de alguém no restaurante, pode me emprestar. Assim, gente, automático, sem raciocinar. Cheguei no restaurante, falei, quem que é o dono do restaurante? A moça falou que uma senhora que estava lá na porta. Eu virei para ela e falei, olha, essa caminhonete é sua? É que eu sou do centro e tal. Falei, eu comecei a falar com a moça, estava na hora do almoço já. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu não posso ir lá, que está na hora do almoço, mas aqui está a chave. Se você quiser, você tem carta de motorista, né? Que aqui fala carta. Você tem carta de motorista? Você vai lá.
Gente, quando a moça falou, eu já tinha chorado. Você chorou de Aí novo. eu chorei de emoção, porque assim, eu suada, eu com aquela descabelada, suada. E, gente, aí eu fiquei pensando, os espíritos já tinham feito tudo. Primeiro, me catucou aqui em casa para eu ir. Chegou lá na porta, aquela minha insistência que a moça fala, por favor, tal, eu vibrando, pedindo. E essa do carro, gente, quem pega um carro, a chave é a nossa veira nova, graças a Deus tinha ar-condicionado, que estava um calor desesperador. Ela simplesmente, ela nunca me viu mais gorda nem mais magra, ela simplesmente pegou a chave e falou, tá aqui. Quer dizer, os espíritos já tinham, ó, minha filha, empresta o carro para ela, que ela precisa, tudo. No autônomo. Depois eu conversei com ela, falei assim, nossa, você viu? Ela nem esperou eu acabar de contar a história do pedido. Ela já estava dominada, já estava, o negócio já estava... Então, gente, aí nós fomos lá, fizemos a entrega da chaveira, quando voltei, né, agradeci a ela. Eu queria muito contar isso para vocês, para um fato assim real, comprovação de que realmente o quanto, se a gente está aberto para fazer uma boa causa, uma boa ação, o quanto que não, o trabalho não é nosso. Ali, os espíritos já estavam, tudo. Você vê, mandou o cara falar com ele. Eu entrei na conversa do nada, lembrei da moça, eu não ia, porque eu pensei, ela já se desfez. Eu acomodada, sinceramente, estava já em casa. Então, na hora, sabe aquela coisa que te dá um desassossego? Vai lá, vai lá. Porque era possível fazer essa ajuda, né? Mas essa é a história. Eu queria contar para o Marco, vale a pena ver de novo, né, Marcos? Não é que ele ficou curioso para saber, mas eu já tinha contado para ele que ele é da turminha da limpeza, né? Do centro, né? E isso, gente, é um fato, uma comprovação da ajuda espiritual que nós temos e quantas vezes no nosso dia a dia basta a gente estar aberto. Isso aí. Meu Deus, faça de mim instrumento. Se eu puder ser útil de alguma forma, as oportunidades aparecem. Então, comprovadamente, os espíritos da casa do André Luiz são nossos parceiros, trabalham diretamente com a gente, intuindo, né, nos induzindo, né, e mesmo quando a gente não está ainda muito disposta, ele só falta empurrar, só falta aparecer perto da gente e falar, vai lá, minha filha, porque foi incrível essa história, né? Vocês gostaram, gente? Não foi uma boa história? Vale a pena, né? Então, que sirva de estímulo para a gente sempre se dispor a... Quantos likes você ganhou, viu? Aos likes. Não, mas para os likes, para os espíritos, viu? Os espíritos, vê que bacanas. Todas as vezes eu chego lá, cumprimento eles, que eles são... Na minha época não era like, era joinha. E tinha uma mais antiga ainda, que era tinindo. Gente, agora então, para não delongar mais, mas valeu a pena, porque é um caso real e comprovação ostensiva da ajuda espiritual. Alguém gostaria de fazer a prece inicial para a gente continuar a nossa aula? O Marco está falando aí. Marco está falando que vai fazer a prece, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso. Ele está dizendo, Marco, essa história é incrível realmente. São muitos elementos no mesmo evento que parece que já tinham sido programados. Mas tem uma questão importante, o ator precisa estar aberto e disposto, não é isso? É. O que está aqui? Em tempo, quero fazer a prece, é isso? É isso, Marco? Ele não tem microfone. Esse negócio de não ter microfone, sei não, hein? Tem que ver esse negócio direito aí. Gente, quem gostaria de fazer a prece para a gente? Eu vou convidar os irmãos aqui presentes a fechar os olhos, tranquilizar o coração, elevar o pensamento a Deus, aproveitarmos esse momento de nossa reunião para agradecermos essa oportunidade de aqui estarmos disponíveis e com bastante vontade de aprendizado, aprofundar um pouco mais na doutrina do Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo e guia. Aproveitarmos esse momento para
pedirmos entendimento e discernimento das palavras de Jesus, para que isso nos guie no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos. Agradecer a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais que prepararam o ambiente de cada um de nós para recebermos hoje os ensinamentos. Aproveitarmos também para pedir à espiritualidade amiga que intua sobre o Ruela e a Grace, para que compartilhe conosco os ensinamentos que eles possuem um pouco mais aprofundados na doutrina de Jesus, e que possamos aproveitar esse momento para nos melhorarmos, aproveitarmos os momentos para subirmos mais um degrau, com a consciência de que é lento, é gradual, mas é o caminho irreversível da evolução. Todos vamos evoluir conforme a vontade de Deus e conforme as leis universais que são apresentadas para nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Carlos. Hoje a gente vai começar um material que tem doutrina, mas está muito ligado ao desenvolvimento humano. Quem viu, eu coloquei o tema, mandei o material, marquei para vocês. A gente vai começar falando do ser humano. E a gente vai usar uma abordagem que, quando você fala o ser humano, a gente normalmente pensa no corpo biológico, né? Mas é muito mais que isso. Se você pegar André Luiz, ele fala dos corpos, 7 corpos, né? Então, ele vai falar do corpo físico, tem o perispírito, tem o duplo etérico, tem isso, tem aquilo, campo mental e o espírito. Então, vai se constituindo, né? E a gente usou um pouco do material do espiritismo, do André Luiz, e também pegou um pouco de material da filosofia, que ele se encaixa bem, mas ele dá uma ideia assim mais, como é que eu vou dizer assim, mais interessante para a gente. Ela é mais simbólica, mais didática. Então, nós vamos falar do ser humano, e que quem já estudou aqui sabe, mas quem não estudou provavelmente não viu esse material e essa maneira de falar, e que ela vai nos dando condições, quando a gente entende isso, da gente se preparar para o que vem pela frente, né? Porque nós vamos usar muito esse material, muito essa compreensão do que é o ser humano, em todo o material que nós vamos estudar até o fim do ano. Então, nós estamos fazendo já uma introdução. Por que a gente está falando do ser humano agora? Porque nós ainda vamos falar das leis todas, né, que vai levar um tempo, para depois entrar no capítulo 12, que é o capítulo da transformação moral, que é o capítulo da evolução espiritual da criatura, que é da reforma íntima, ou como as pessoas queiram chamar. Porque a gente também vai falar de perispírito e de doenças e saúde. E para falar de doença e saúde do perispírito, entendimento do ser humano é muito importante, tá? O que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com o material que eu já mandei para vocês. Nós vamos terminar essa aula agora, são 8h24, nós vamos terminar essa aula, esse material nós vamos parar entre 9 e 9h05, abrir espaço para alguma pergunta, 9 horas, que depois nós vamos, para quem chegou depois, nós vamos fazer a vibração. A Grace vai fazer uma preparação para a vibração, e depois eu vou fazer a prece final. Então, esse é o nosso esquema de trabalho hoje. E, como sempre, eu digo a vocês, a hora que vocês quiserem interromper, que vocês quiserem fazer perguntas, só falar aí alguma coisa e a gente para a gente conversar. Então, vamos lá. Acho que vocês já estão vendo aí. Estamos sim, Juan. Tá certo? Então, hoje é dia 4, né? Então, nós vamos seguir aqui e a gente vai falar um pouquinho do ser humano, como a filosofia, como a psicologia às vezes fala, a psicologia de Joana, que usa muito material do Carl Gustav Jung, né? Então, aqui tem um texto bastante interessante para a gente ver o que representa o ser humano na criação, né? O que ele é.
Então ele diz, o ser humano é o maior ato e nobre investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação. Então, aqui você tem uma maneira de pensar do Carl Gustav Jung, mas aqui traduzido para Joana de Anjos no livro O Ser Consciente. O que está falando para nós aqui é, olha, o ser humano é como é que a gente fala assim? É a masterpiece, né? É a peça mais importante da criação. E é claro que o ser humano é num processo de evolução. Então, ele é um ato o mais nobre que nós temos na vida da criação. Mas ele também não é completo. Ele não é completo por quê? Porque ele vai atravessar os seus milhões, bilhões, não sei, de anos ou a eternidade em diferentes fases para a sua estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação. E olha, quando fala a sua estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação, estamos falando do ser humano, tá? Nós não estamos falando de um espírito puro. É diferente. É um certo nível aqui. Quando você fala área psicológica, individuação, estruturação e amadurecimento, nós estamos falando de um certo nível, que é o ser humano, vamos dizer assim, o ser humano como um ser humano completo. Mas, além disso, a coisa continua, né? A coisa continua. Se nós pegamos lá, e nós vamos estudar aqui, com mais detalhe, a bem-aventurança, nós vamos vendo a escadinha, tem uma escadinha. E como Jesus fala, você chega lá, né? Os que têm puro o coração verão a Deus. Então, assim, os espíritos puros não têm mais corpo físico. Então, você não pode chamar ele de um ser humano. Ele não tem mais esse aspecto de humano, de corpo, né? Qual é a aparência dele? Nós não temos a menor ideia. Do que ele é constituído? De alguma coisa, né? Os espíritos não respondem isso porque eles não têm como responder, não podem responder e não adianta nada responder isso para a gente, tá? Porque a gente não tem condição de entender isso. Eu sempre conto uma historinha quando eu estou falando disso, para a gente entender mais ou menos como é essa questão de a capacidade de percepção. Existe um homem que trabalhou em Uberaba há muitos anos, ele era coordenador do Hospital Psiquiátrico de Uberaba. É o Dr. Inácio. Dr. Inácio, médico, desencarnou, psiquiatra há um bom tempo já, e foi para o plano espiritual, e lá no plano espiritual ele recebeu a incumbência de cuidar também de hospital psiquiátrico lá no plano espiritual. Mas essa história é outra. A história que eu quero contar é que um dia ele foi chamado para uma viagem. Ele queria ter uma experiência num outro mundo, ele foi chamado para uma viagem, foi planejada a viagem, falou, você vai fazer a viagem. É só você e são 2 pilotos, um piloto e um copiloto e você que vão lá. Você vai no outro mundo, você vai ver. Né? Era uma experiência que ele iria passar. E ele conta isso num livro, eu não sei, eu tinha esse livro, mas como eu doei muitos livros, esse acho que foi embora. Mas é um livro dele lá, não sei se é Além da Vida. Não, não é. Não é. Aí, bom, pode até ser, não sei, mas eu acho que não, era um livro mais novo. Mas aí ele conta que no dia ele foi para nosso lar, chegando em nosso lar, ele foi, se preparou, explicaram algumas coisas para ele, né? E ele encontrou os pilotos, entrou na nave e foram embora, foram à viagem. E ele fala algumas coisas assim, que ele sentia que estava viajando, que estava passando coisas muito rápidas, que a velocidade era uma coisa absurda, ele não conseguia perceber nada. Só sabia que estava passando alguma coisa pela nave. E aí, em algum momento, eles chegaram no lugar onde eles queriam, e aí a nave pousou, eles desceram e o piloto disse, olha, nós vamos ficar aqui por 8 minutos. E ele ficou assim, como assim? A gente fez essa viagem toda e a gente não vai explorar, conhecer, conversar, discutir, sei lá. 8 minutos, aí os pilotos falaram para ele assim, olha, se você ficar mais que 8 minutos, você vai perder a sua consciência.
você não vai conseguir se estabilizar mais. Ele levou um susto. Ele falou, como assim? Tá bom. Aí, quando ele olha lá na frente, ele vê como se fosse uma cidade, mas toda, como é que a gente vai dizer? Translúcida. Tudo translúcido, uma coisa assim que ele não conseguia explicar. Ele já começou a dar um nó na cabeça do cara. Tudo translúcido, como que é isso? E aí ele viu ao longe uns seres, ou 2 ou 3 seres, vindo na direção deles. Mas aí o piloto falou, olha, esses seres que você vai ver, eles são translúcidos também. Mas isso que eles fizeram com a aparência deles foi para a gente poder falar com eles, porque senão nem isso a gente ia ver. Então já a coisa vai se enroscando. E aí eles chegam para ele, né? E não fala nada, não tem o que falar. O doutor Inácio também não tinha nada para falar para ele. Falar o quê? Eu sempre digo assim, se você encontrar Jesus na esquina, você vai falar o quê para ele? Né? O que você tem para falar para ele? Bom, aí o fato é que eles ficaram ali alguns segundos e ele iria embora e o ser deu um presente para ele, deu uma rosa. Uma rosa que ele nunca tinha visto igual, também meio translúcida. E eles entraram na nave e voltaram. E ele falou que ele ficou assim meio abobado com aquela experiência por muito tempo. E o interessante é que aquela rosa, ele colocou ela numa redoma, e aquela rosa, toda vez que ele chegava perto dela, era como se emitisse uma vibração de paz para ele. E aquilo ficou. Por que eu estou contando essa história? É para a gente entender o que está escrito aqui. Até onde a nossa mente capta alguma coisa, é mais ou menos isso que está aqui. Além disso, a gente não tem condição de compreender. Não adianta os espíritos virem aqui explicar para a gente e dizer assim, olha, vou explicar para vocês como é que é a relação de um espírito puro com Deus. Vou explicar como, não tem palavra para isso. Porque tudo que a gente pensa, que a gente fala, em geral, principalmente o que a gente fala, são palavras criadas como símbolos, são os símbolos das coisas que a gente conhece. E das coisas que a gente não conhece, não tem símbolo para isso. A gente não vai conseguir se entender. Então é preciso compreender que o que ela está dizendo aqui está relacionado ao ser humano, é o maior ato e nobre investimento da vida, aí foge até do ser humano, é sempre, mas o processo que permite a estruturação psicológica, o amadurecimento e individuação é o ser humano. Além disso, nós não sabemos, tá? É importante compreender, não existe verdades absolutas nesse mundo, talvez nem no mundo de regeneração. A gente tem parte das verdades, né? Parte das verdades. Vamos lá. O finito e a infinitude. O temporal e o atemporal. Parece simples isso, mas não é. É importante compreender isso aqui, porque isso é muito importante na vida. Nós precisamos compreender que nós, como seres humanos, ou como espíritos eternos, nós temos que olhar sempre o atemporal. Viver no temporal, mas olhar o atemporal. Viver no finito, mas olhar para a infinitude, nas nossas vivências. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, e nós vamos falar disso, quando você fala de moral, você tem a moral temporal e a atemporal. A moral temporal é uma adaptação à vida. E o atemporal é a eterna, é a que não muda, independente de época, de povo, de cultura, ela é atemporal. Né? Então é importante compreender esses conceitos. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se. Porque o significado da sua vida é o perturbador e finito, circular, estreito e sem metas. Então, olha só, ela está relacionando o finito e o temporal. Ela está dizendo o seguinte, olha, que esse processo de temporal, ou materialista, o que for, ele sempre vai ser um círculo muito estreito. É muito estreito, é perturbador você pensar nisso, né? É perturbador você pensar que não tem nada além, que é uma coisa de uma vida, acabou, acabou. Então, as pessoas que não acreditam em mundo espiritual, normalmente, não discutem e não entram nessa conversação, porque é muito perturbador. Vamos mais um pouco. E aqui está no livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles.
Aí ela falou o ser imaturo. Então está lá. O ser imaturo, como que funciona a vida do ser imaturo? Está lá. E o ser maduro, psicologicamente, vive amplidão infinita das aspirações do bom, do belo e do verdadeiro. E, esvaído do ego, atinge o self, tornando-se ser integral, ideal, no rumo do infinito. Olha que interessante. Aqui vocês estão vendo algumas palavras, para algumas pessoas é comum, para outras nem tanto, que fala de self, fala de ego, e isso a gente vai explorar um pouco depois, tá? Então a gente vai falar um pouco disso depois. Então, o ser maduro, ele vive o quê? Ele vive com a sua consciência que existe o atemporal, que existe a infinitude. Vive-se no temporal, mas com a percepção da atemporalidade, da eternidade da vida. E isso faz com que ele busque o quê? O conhecimento. Né? Ele investe no conhecimento, ele investe no que é bom, no que é belo, no que é verdadeiro. Porque o conhecimento é a eterna busca do que é verdadeiro. Tá? E aí ele percebe o quê? O ego. Ele percebe que o ego é uma coisa muito temporal, é muito focado, e é importante que seja, mas ele não pode sobrepujar aquilo que é a infinitude, o atemporal. Então, da Joana também. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, trabalhar-se, né? Deve estar sempre buscando o autoconhecimento, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é, aprimorando-se sem cessar. Então, ele está dizendo assim, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, vírgula, mas tem que partir de algum lugar. Para você começar a fazer alguma coisa, você parte de quê? Da sua realidade. E aí já é um problema, porque compreender a sua realidade psicológica não é fácil. É um processo de autoconhecimento, de compreensão da sua mente, de como você processa as informações que chegam do mundo e como você coloca essas respostas para fora, para o mundo. Então, esse processo não é simples, porque esbarra onde? Esbarra aqui, né? Que é a questão do ego. Ou seja, esvaído do ego, o ser imaturo não é. Né? Então, o ser consciente, ele vai com certeza fazer isso. Por quê? Porque ele já está trabalhando o controle, né? A lucidez ou a saúde do ego. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise. Então, ela está completando o que ela falou lá em cima. Disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga nem se justifica. Não se acusa nem se culpa. Apenas descobre-se. Olha, aqui tem umas palavras muito interessantes do dia a dia. Né? Então, ela está falando, olha, ele deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade. Embaixo ela fala, só consegue essa lucidez aquele que se autoanalise. Mas como é que você faz uma autoanálise? A gente normalmente não faz isso. A gente não faz. Né? O autoconhecimento é muito difícil acontecer por si só. Existe um grande pensador que desencarnou não tem tanto tempo, né? Acho que tem meio século, talvez um pouco mais, Jiddu Krishnamurti. Nós, no ano passado, nós vimos 2 vídeos dele, esse ano a gente vai ver provavelmente 1 ou 2, e ele fala que para você se conhecer-se, você tem que usar o método do espelho. E o que é o método do espelho? O método do espelho é, você reflete o que você tem nos outros. Então, você tem que observar como que o outro se sente em relação a você. Quando você faz isso, você vai aprender sobre você. Qual é as consequências da sua relação com alguém? O que você leva para essa pessoa? O que ela sente? Você consegue perceber isso? Com certeza consegue, se quiser. Isso é um bom caminho para você começar a perceber as coisas que você tem que fazer na tua vida, que você tem que transformar. Só que você não pode se julgar. Isso é um perigo. Se você começa a se julgar, eu sou isso, eu sou vítima, eu sou não sei o que, você cai numa armadilha enorme, né? Que é a armadilha da inferiorização, da vitimização, e aí você não sai do lugar. Você cria um círculo vicioso, é como se fosse um disco
é arranhado que não sai dali, ele fica... não sai. Nem se justificar. Isso é outro perigo também. Para todos os erros, você se justifica de várias maneiras. Você pode se justificar com uma arma do ego, que a gente já falou alguma coisa, mas a gente vai falar mais. Você pode se justificar, como é o mais comum, é você empurrar o problema para outro, para outros ou para alguma coisa, que esse é o mais comum, né? Então, se você usa essas armas, e a gente usa, tá? A gente usa, uns mais, outros menos, você precisa aprender a não usar, ou usar o mínimo possível, porque senão você vai ficar na sansara, encarnando, desencarnando, encarnando e sofrendo, né? A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração, que estimula a capacidade de discernimento. Olha quanta coisa tem aqui. Da relaxação, que libera das tensões, da meditação, que faculta o crescimento interior. Olha quanta receitinha tem aqui interessante. Ela está dizendo que quando você começa o processo de transformação interior, você passa a fortalecer a sua identificação e compreender a sua identificação, que isso é mais importante, é ter consciência. E você vai usar alguns instrumentos, que são instrumentos que te apoiarão, como o auto-amor, aprender a gostar de você. Não é gostar dos seus erros, mas é se amar, reconhecer isso. Autoestima, né? Existem muitas pessoas que têm a autoestima baixa, e isso é muito ruim, porque a tendência é de se vitimizar e ter problemas de estresse, depressão e outras coisas mais. Então, ela está falando o auto-amor, a autoestima, da oração. Isso é importantíssimo. A prece, a oração, ela é um bálsamo, ela é um reforço do nosso processo de crescimento. E ainda estimular a capacidade de discernimento, que é o ponto forte do nosso segundo semestre, que nós vamos falar. Aí ela fala de meditação, de relaxação, que isso é muito importante na vida. O ponto que eu quero pegar aqui é porque ela diz que a identificação segue-se o trabalho da transformação. Ou seja, está relacionado. Porque normalmente a nossa identificação, ela existe, sempre existirá, mas ela é muito inconsciente. A gente faz as coisas mediante a nossa identificação. Mediante a nossa identificação, com o que nós nos identificamos, não com o que nós aprendemos, ou com o que nós conhecemos, ou com as teorias, ou com a religião. Não, a gente faz as coisas em geral, também faz por isso, mas tudo muito sem colocar a alma. Aquilo que realmente nos carrega, nos leva para os caminhos, é a nossa identificação. Assunto também do segundo semestre. Você vê que eu estou falando várias coisas, falei assunto do segundo semestre. Por quê? Porque isso aqui é uma introdução do ser humano, mas tudo isso é discussão do nosso processo mental. Nós vamos falar depois nas leis. Mas entenda a identificação de uma forma mais fácil como a motivação, né? O que te move? O que te move na vida? Qual é a identificação mais forte que você tem? Isso é uma coisa que nós precisamos ter consciência. Isso é muito importante. Muito bem. O auto-amor, aí ela vai falar daqueles casos lá, tá? Então, ela falou vários casos, auto-amor, autoestima, oração, né? E aqui ela vai falar, o auto-amor ensina-o a encontrar-se e desvela os potenciais de força íntima nele jacentes. Então, o que é? Olha que coisa bonita. Quando você trabalha o auto-amor, o amor é uma potência. É uma potência, né? É uma potência muito forte. Está lá, desvela os potenciais de força íntima, porque tem uma força. O amor é muito poderoso, é a criação do universo feita pelo amor. Então, quando você trabalha, não chega nesse nível tão grande assim no nosso estágio, mas o mínimo que seja, esse processo de auto-amor já te coloca num nível diferente. Você vai viver num patamar diferente, de mais serenidade, um pouco mais de paz, porque você se valoriza. A autoestima leva-o à fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. Então, quando você não tem baixa estima, quer dizer, a sua estima é alta, não de orgulho, mas uma autoestima, você vai sempre ser mais fraterno com o outro e vai perceber que o outro tem dificuldade e você vai ajudar. A fraternidade, a irmandade.
A oração amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência da vida real. A oração te liga ao plano espiritual, né? Te liga à vida do plano espiritual, à verdadeira vida. Então você vai estar sempre pegando a sua sintonia, a sua vibração, e no momento de oração, você pode, ou não, você pode subir a sua sintonia. Normalmente, depois ela volta para o quê? Porque ela tem um padrão. E onde é que está o padrão da sintonia? Está com isso aqui, ó, identificação. Então, imagina que a sua identificação seja muito forte nas coisas de apego material. Quando você faz a prece, o que acontece? Você pode conseguir que a sua vibração suba num nível, né? Vamos dizer, quando eu falo subir e descer, é para vocês pensarem numa onda, né? Uma onda de vibração em que ela vai ter um pico maior quando você faz a prece. Você terminou a oração, você consegue se manter quanto tempo com essa vibração no pico, ou próximo do pico? Isso é uma coisa importante. Normalmente é muito pouco, porque a gente não está habituado, porque as coisas que nos distraem, as coisas que nos preocupam, as nossas identificações com o plano da ilusão, com o mundo material, são muito fortes ainda. E nós vamos entender por quê quando a gente começar a falar dos apartamentos do ser humano, né? A relaxação proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. Aqui está falando da relaxação, está falando da meditação, né? Coisas que vão te ajudar a passar pela vida com um pouco mais de tranquilidade, de serenidade. Então, aqui ela dá 4 pontos, que são pontos que, se você começa a trabalhar com eles, você vai sentir com certeza uma mudança na tua vida. Isso é fatal, não tem como, né? A meditação, tá vendo? A meditação ajuda a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo a percepção para os estados alterados da consciência. Porque a meditação é uma coisa complicada. Essa meditação que a gente faz, onde a gente senta num lugar tranquilo, põe uma música tranquila, fecha os olhos, tudo isso, normalmente isso é relaxação, que é importante. A meditação é uma coisa mais profunda. A meditação, você pode fazer a meditação até fazendo alguma coisa. No sentido que a meditação está muito relacionada a quê? O quanto de amor você coloca nas coisas que você faz. Em foco. O quanto de amor você coloca naquilo que você faz. Olha, hoje eu vou lavar a louça. Você pode estar meditando e lavando a louça. É incrível, né? Por quê? O que você coloca ali naquele momento que você está fazendo aquela atividade, que muitas vezes as pessoas não gostam? Você está chateado, está com pressa, lava mais ou menos. Tá bom. Mas ali pode ter uma meditação? Pode. O foco que você faz naquilo que você está fazendo, você faz com todo o amor que você pode, tem uma meditação imbuída no processo. Você trabalha na tua casa, fazendo alguns afazeres na sua casa, a mesma coisa. Você cuida do seu filho, a mesma coisa. O quanto de foco e de amor você coloca, de atenção na educação, na convivência familiar com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. É um processo de crescimento que abre a sua percepção para um nível de consciência alterado, maior. Por quê? Foco. A consciência é exatamente o quê? Foco, é luz. A consciência é luz que projeta em alguma coisa. Mas se você está sempre disperso, mesmo na hora que você tem que fazer uma atividade, você está disperso, está fazendo uma coisa e pensando outra, a sua consciência também está ali, ó. Está ali, não está fazendo nada, está ali. Jogar luz onde? Não precisa, não tem foco. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, muito importante. E o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem postergas não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Tudo aquilo que está sendo feito aqui atrás, autoamor, autoestima, oração, relaxação, meditação, são coisas paliativas, fundamentais e muito importantes. O ponto está aqui, o autoconhecimento. Por quê? Se você não se conhece,
você sempre vai trabalhar com coisas paliativas e vai sempre necessitar das coisas paliativas que não são ruins, são boas, mas você não vai sair muito do lugar. Você vai ter um pouco mais de tranquilidade, vai ter um pouco mais de... Mas o seu processo de evolução depende disto daqui. Por quê? Porque ele fala, perdido em um espaço escuro. O que é o espaço escuro? É o nosso espaço interno. É todas as nossas sombras que nós temos dentro de nós que precisam ser ajustadas. E não adianta a gente ignorar, né? Não adianta a gente ignorar. E essas sombras também vão falar lá no segundo semestre. Não adianta a gente ignorar, porque estão lá. Ah, são ruins. Não necessariamente. São coisas do passado que nós vivemos, né? E aí, claro, tem equívocos, claro que tem muitos. Nosso nível espiritual comporta uma quantidade de bagagem de mais equívoco do que acerto, infelizmente, ainda é. Mas para acertar, nós precisamos compreender o autoconhecimento, tá? Vamos lá. Aí a gente vai começar a falar agora de o que é o ser humano. E começa no Livro dos Espíritos, na introdução, na primeira página, e depende da editora, mas está lá. Está no Livro dos Espíritos, na introdução. Então ele diz assim, 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem o universo. O princípio espiritual e o princípio material, ou elemento material. Isso é do básico 1. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstrai de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Então, o que ele está falando para nós é: o universo começou com a criação dos 2 elementos, princípio espiritual e princípio material. E eles trabalham juntos. Não é concebível um universo sem os 2 em movimento. Em movimento significa em ação. É isso que está dizendo aqui. Ok. Muito bem. As 2 etapas do autoconhecimento. Então, vamos lá. Tem 2 etapas. Uma é o que é o ser humano, o que é você. E a segunda é quem é você, que é o autoconhecimento. O que a gente faz aqui, e a gente tem material, é o que é o ser humano, o que é você. E quem é você e o autoconhecimento, a gente não faz. Porque isso é individual. Você vai ter as ferramentas, nós vamos passar as ferramentas, mas cada um tem que fazer o seu. Não existe ninguém que possa fazer um autoconhecimento para você. É impossível. Não é fácil a própria pessoa fazer. Às vezes precisa de ajuda, mas a ajuda é ajuda técnica. Porque o autoconhecimento precisa de um mergulho lá, como ele fala, na escuridão, lá nas sombras. E isso só pode fazer cada um seu. Agora, o que é você, sim, aí é tranquilo. Tranquilo assim. A gente pode, por quê? Porque tem material, tem informações que nos falam o que é o ser humano, e não é exatamente você. É o ser humano como um todo. Agora, quem é você é muito individualizado, é específico. Nós não temos material, não conheço material nenhum que faça isso acontecer, a não ser a própria pessoa. Mas o que a gente faz é que o que é você dá as ferramentas para que você possa trabalhar com isso. Vamos um pouquinho só mais em frente, tá? Vamos começar aqui. Então, Deus, princípio espiritual e princípio material, básico 1. Então, vamos lá. Deus, princípio espiritual e princípio material. Constituição resumida do ser humano. Resumida. Nós separamos o nosso material com simbologias. Por exemplo, nós vamos falar de um prédio de 2 andares. O andar de baixo e o andar de cima. Vamos entender. No andar de baixo tem alguns apartamentos e no de cima também. Tá? Então, vamos começar a colocar nossa cabeça na simbologia, que vai ficando mais fácil. Então, quando Deus criou o princípio espiritual e material, então no andar de cima tinha o princípio espiritual ou o princípio inteligente. E no andar de baixo tinha o corpo físico ou o princípio material e o princípio vital. Então, você criou o princípio espiritual, o princípio material, que é o físico, né? E o princípio vital também. E o princípio vital é oriundo do princípio material. Então, essa é a primeira foto.
nós estamos construindo o ser humano, começa aqui, tá? Não tem ser humano aqui. Só que, como é simbólico, a gente vai construindo o ser humano até chegar nele. Ainda não chegamos em lugar nenhum. Estamos lá no universo, na criação, né? As coisas estão começando, tá? São princípios, tá? Não existe um corpo físico exatamente, é um princípio, tá? Inclusive é o seguinte, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Princípio material. Pronto. Para não dar confusão. Eu entendo, mas isso precisa ficar muito claro. Então, o que acontece? Você não tem ainda nem o Big Bang aqui. Né? O Big Bang, tanto falado pela ciência, que não tem problema, que é a 15 bilhões, 13 bilhões, cada hora é um número, e agora com o novo telescópio talvez descubra-se mais alguma coisa, mas o fato nós vamos estudar também no nosso curso a questão da criação, todos os corpos como foram criados, tudo isso, e nós vamos falar disso. Onde é que entra um corpo físico de um ser humano, de um animal? Aí nós vamos entender. Então, essa é a primeira foto. Então, se você for lá no início do universo, Deus criou, e aí está aí. É o que nós temos. Princípio espiritual, princípio vital e princípio material. Vamos lá. Aí, passa-se bilhões de anos, acontece uma coisa. O que acontece? Opa! No andar de cima, apareceu uma coisa chamada consciência. Consciência, tá? E no andar de baixo, sim, aí a gente começa a aparecer com corpo físico. Que corpo físico é esse? Não é o corpo físico de um ser humano, são coisas minúsculas. Pensa numa bactéria, pensa num vírus, ou até algo anterior a isso. E aí o que acontece aqui? Nós estamos falando de reino vegetal, né? Aqui já trazendo a foto bem próximo de nós. Por quê? Um reino vegetal tem consciência, ele tem um princípio espiritual, ele tem princípio vital, ele tem um corpo físico? Sim. É fácil vocês entenderem que um vegetal tenha um corpo físico. Pensa num vegetal, é um corpo físico. Ele tem princípio vital, ele tem vitalidade? Tem, é fácil a gente entender. Ele tem um princípio espiritual? Tem, porque a gente estudou lá no Básico 1, a gente sabe que o Espiritismo explica isso para nós. Mas e consciência? Não se fala muito nisso. Quando fala consciência, você pensa no ser humano. Mas a consciência, assim como o princípio espiritual, vai passando por um processo até chegar numa individualização, a consciência é um germe, né, que vai acontecendo também um processo de transformação. Então, ela vai como um germe de consciência, que a gente chamou de consciência, mas é um germe, ela vai também passando por um processo, tá? Vamos lá. Demos um salto enorme agora. Esse salto enorme é o salto do reino animal. De novo, princípio espiritual, consciência, ainda não é uma consciência de um ser humano, mas é uma consciência como um germe já mais evoluído que o do vegetal. Mas aí começa a aparecer umas coisas interessantes aqui. Um corpo físico, um princípio vital que já estava. Aparece aqui um corpo espiritual, ou um perispírito. Olha que interessante. Igual ao do homem? Não igual, é diferente. E aparece uma mente, que a gente dá o nome de mente para ficar fácil compreender, mas é uma mente animal, né? É o pensamento ainda não de um ser humano, mas é um pensamento descontínuo. E, às vezes, até alguma continuidade de pensamento, dependendo se o animal está nas faixas limites da evolução. Então, os sobreviventes, os animais que vivem exclusivamente para sobrevivência. A foto está aumentando. O andar de baixo já tem 4 apartamentos. O andar de cima está com 2 apartamentos. Está lá do lado. Vamos um pouquinho para a gente fechar aqui, porque a gente já está na hora. Muito bem. Onde nós chegamos agora? Agora nós chegamos no homem, né? Espírito não é mais princípio espiritual, inteligência, consciência e mente pura. Opa, nós vamos entender isso. Embaixo, igual do animal. Corpo físico, princípio vital, corpo espiritual e mente de sobreviventes. Igual, entre aspas, porque o corpo espiritual e o corpo físico são diferentes, a mente é diferente, né? Tudo isso. Mas você tem 4 apartamentos embaixo e você tem 3 apartamentos em cima, tá? Isso é importante a gente entender. A gente não vai seguir ainda aqui, porque a gente combinou que a gente vai fechar o assunto, porque nós temos a vibração. Só que antes disso,
eu vou abrir para alguma pergunta ou alguma dúvida. Ô, Ruela, é o Carlos. Ô, Carlos, fala um pouco mais alto, por favor. Tá, joia. Não sei se é uma dúvida ou se é só uma questão de entendimento mesmo da minha parte, mas quando você estava comentando dos itens do auto-amor, da meditação, autoestima, me deu o entendimento de ser um paliativo, vamos dizer assim. Mas talvez a minha dúvida agora, se nem o paliativo a gente consegue fazer bem feito, então a gente está bem longe mesmo do autoconhecimento, né? Ô, Carlos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nunca tive. Principalmente quando você começa a se aprofundar um pouco na compreensão do ser humano, no mundo que a gente vive, e hoje nós vamos estar fazendo uma vibração para a guerra. Isso não devia existir. O nosso nível ainda é muito precário, e não é eu que digo isso, é o Kardec que fala. Gente, olha, vamos lá. Mundo de expiação e provas. Mundo de regeneração e mundo primitivo. Nós já fomos de mundo primitivo, passamos de expiação e provas. E vamos para a regeneração. O que é que diz o Kardec sobre isso? Ele diz assim: no mundo de regeneração, o mal sobrepuja o bem. Tá? O que significa? Tem mais mal do que bem. Tem muita gente que fala o contrário disso, mas é o que está dizendo lá. E se você estudar a vida, observar, você vai ver que é assim que é mesmo. É assim que é. Aí nós vamos mudar, se nós formos mudar para o mundo de regeneração, que tem muitas coisas maravilhosas. E o que o Kardec diz do mundo de regeneração? O mal ainda é grande, mas não sobrepuja o bem. Compreende o nosso nível? Com essas duas informações, dá para entender em que nível nós estamos? Esse é o nível. Esse é o nível. Por que que o mal sobrepuja o bem? Porque o ser humano, ele não compreende a vida. O ser humano não compreende a si mesmo, não entende as deficiências, os vícios que tem, não entende que deve promover o seu desenvolvimento das virtudes, não entende nada disso. Isso está longe. Pode estar muito perto de nós, que somos espíritos, que estudamos o evangelho, da maneira como nós estudamos. Pode ser que para nós isso é uma coisa palpável. Mas eu digo para vocês, não é palpável para a maioria das pessoas. Não é. As pessoas estão vivendo na ilusão, na forma e não na essência, na ilusão, na forma e nas aparências. E a gente vai falar até interessante disso um pouco na palestra de quinta-feira, quando a gente vai falar do jovem rico e de Zaqueu. Ou seja, o jovem rico é aquela pessoa da aparência, né? Quando Jesus pergunta para ele, quando ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer, né, para a vida eterna, para estar junto de Jesus e tudo mais, Jesus fala, olha, tem que fazer isso, isso. Ele fala, mas isso é tudo da lei, eu já faço. E Jesus sabia que conversa, não faz nada, né? Mas Jesus falou, tá bom, então vai lá, vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. Jesus sabia da forma, ou seja, das aparências daquele jovem, era só aparência. Então, a gente trabalha assim ainda. Não estou dizendo que são todos, mas eu vou dizer, a grande maioria. E não é o fato de ter religião. Não é isso. A religião também é uma, como diz, é uma muleta, é um paliativo para nós. É uma ajuda. Mas nem religião, nem nada disso que nós estamos falando muda o ser humano. Não muda. Porque só muda se o ser humano quiser. Só se ele quiser e se ele buscar as maneiras corretas de se transformar. Senão, não consegue. Tudo bem, Carlos? Quer dizer, tudo bem não, mas... Não, mas está certo, está ótimo. É bem por aí mesmo. Tudo bem não, vai fazer o quê, né? Mas tá bom, é para ampliar mesmo o entendimento aqui, é bom, porque foi como ela falou, às vezes a gente, não vou dizer que sente, mas a gente vê possibilidade, né, de palpável, mas está longe.
Mas se a gente pegar, realmente, a grande maioria nem para isso tá se importando. Quer dizer, está muito preso ainda a coisas bem materiais. Mas deu para melhorar o entendimento que sim. É um mundo de muito interesse, de muita manipulação. E a primeira etapa do autoconhecimento é você aprender a não se deixar manipular. E isso a gente também vai trabalhar lá no segundo semestre. Gente, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, antes da gente entrar na nossa vibração, por favor. Então vamos lá, Grace. Gente, eu quero fazer 2 comentários. Alguém fez um comentário aí no chat aí, né, em relação ao Marco. Depois você leia, Marco, tá pegando mal, né? Falando que ele conserta o som do centro, né? Leva microfones de doação. Só semana passada eu vi ele doando lá, falando em doar 2, e chega aqui na nossa aula, ele nunca tem som. Então, Marco, não sou eu que estou falando, não. Depois você lê aí, tá? E se justifique, tá bom? E ele ouvir, ele deve estar ouvindo. E outra coisa, gente, olha, para vocês terem ideia, vocês estão vendo 2 coisas aqui escritas. Eu, antes de vir para a aula, né? Aliás, ontem, eu viajei no final de semana, cheguei ontem e peguei e sentei para estudar. E é tão interessante. Ó, vale a pena, vai continuar semana que vem, tem tantas coisas interessantes aqui que me chamou a atenção sobre a questão do reino mineral, do vegetal e do animal, da diferença se o animal tem alma ou não. Então, vale a pena vocês falarem, só que ó, eu já conheço essa aula, mas falo do instinto da razão. É muito interessante a gente fazer isso. Quando a gente lê em casa com calma, a gente faz anotações e depois vem ouvir a aula, a gente tem uma percepção muito maior. Fica a dica, vale a pena, tá, gente? De fazer isso. E, então, agora... Alguém quer colocar mais alguma dúvida, alguma coisa? Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte, a Grace vai conduzir... Oi? Fazer a introdução. A Grace vai conduzir a vibração, tá? A vibração, ela tem a música, tem a fala e tem as imagens. Quem tiver no computador vai ficar bom, no celular eu não sei, mas tudo bem. É só acalmar, ficar em paz. Assim que acabar a vibração, eu já vou entrar fazendo a prece para a gente encerrar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Essa situação que nós estamos vivendo no mundo, né, de guerras, né, e também aqui no nosso país, né, nós estamos vivendo muitas situações de chuva, quantos desencarnes, né? Particularmente, eu tive problemas com a minha sobrinha que mora em Petrópolis, né? Foi muito sofrido. Ela não teve consequências nenhuma, inclusive ela é médica, ela trabalhou até muito como voluntária lá, então, mas ela sofreu muito. A expressão dela, as fotos no Instagram, visivelmente de solidariedade com as pessoas de Petrópolis, né? E agora que chegou bem próximo de nós, em Ubatuba, né? Meu filho está ilhado, ele mora exatamente no Plumirim, e está lá, ficou sem ração para cachorro, porque tem 4 cachorros. Tem 4 cachorros pastores grandes, né? E também estava sem alimentos assim, estocados, né? E está lá, não tem como sair, estão ilhados, né? E a gente fica aqui com o coração na mão, não tem coisa, nós não temos nada que fazer, não conseguimos ter acesso lá, e nem ele até nós. Então, a gente vê que está muito próximo de nós, a gente vê um amigo, um conhecido, um familiar, né? Então, como a dor está assolando o mundo, né? E o que a gente pode fazer? Nós podemos vibrar, orar. Eu o tempo todo procuro me manter calma, tranquila e confiar que nada acontece sem a permissão de Deus e que não seja necessário. É claro, a responsabilidade de questões de, às vezes, a gente vê lá o Tietê todo contaminado, tudo responsabilidade nossa do próprio homem, esse desequilíbrio na natureza, né? Mas nós realmente
também temos informações que essas situações são aproveitadas para fazer essa higienização do nosso planeta, né? Muitas pessoas que já estavam mesmo na hora de desencarnar, aproveitam, né? Vai e se encaminha também, né? Então tem N fatores envolvidos. E para nós que estamos aqui, meus caros e queridos amigos, assim, eu agora convido a todos, né, a nós unirmos nossos corações, nossos pensamentos. Quem tem algum parente, um familiar, um conhecido que está em situações de vulnerabilidade para as chuvas, né, aproveitem agora para vibrar também pelos nossos lares, nossos familiares, pedindo a proteção dos amigos espirituais, da nossa Mãe Santíssima, que limpe todos os miasmas das nossas casas, que faça essa higienização espiritual e, sobretudo, vamos também vibrar pelos países que estão em guerra. Não só a Rússia e a Ucrânia, o Iêmen, outros países por aí afora, né? E estão tendo guerras sangrentas, um panorama muito triste de guerras que estão acontecendo no mundo, né? Se nós unirmos nossos pensamentos, nossas vibrações, isso se une ao plano espiritual também, né? E assim, vamos rogar na misericórdia de Deus, nosso Pai, para que possa envolver a todas essas pessoas, dirigentes desses países que estão em guerra, e que também, que a própria natureza, e os espíritos da natureza, né, que olhem por essas pessoas que estão sofrendo, sobretudo quando tem crianças envolvidas. Então, vamos rogar a nossa Mãe Santíssima que olhe por todos nós, né? Então, nós vamos colocar a vibração, né? Tem imagens bonitas, lindíssimas. Então, vamos nos manter nesse momento de aquietar nossa alma, acompanhando as imagens, né? E vamos vibrar por todos aqueles que estão sofrendo, que estão doentes, aproveitar e estender aos presidiários, pessoas que estão na rua, né? Enfim, onde tiver uma lágrima, que nossa Mãe Santíssima, onde tiver um irmão sofrendo, que nossa Mãe Santíssima possa envolver com o seu manto de amor, de luz, com as suas vibrações de amor. Então, vamos então nos unir nesse momento. Nosso Senhor Jesus Cristo, derrama sobre cada um de nós a sua luz neste momento. Deus Criador, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos planeta Terra. Mas desejamos externar a nossa singela oração. Te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza seja protegida de todo e qualquer malefício. Compadeça-se das nossas misérias morais e abençoe-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal. Conscientizando cada um
da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, pela justiça e pelo amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pela energia que emana de teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Senhor, por tudo isso, queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de uma vez por todas. Eis a nossa rogativa, Mestre. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a tão almejada paz e tão pouco praticada na nossa realidade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e a nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper esta concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar os nossos irmãos. Ajude-nos a diluir esta máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em vossa direção. Ajude-nos a abrir mão da nossa autopiedade e lançar o olhar ao seu redor, a descobrir o nosso próximo e a nos aproximar dele. Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajude-nos, Senhor, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar a esperança, a sorrir sempre e a perdoar. Que esta luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, em um leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais ou morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que nos rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas, que todas as crianças, assim como os animais, recebam teu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampare, Senhor, a natureza, a fim de que ela possa
se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem. Que este mesmo homem reconheça esta mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentando, abrigando e saciando a nossa fome e a nossa sede. Oremos e pedimos por nossa terra, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Ilumina, Senhor, o coração e a mente de nossos governantes e de todos os governantes do mundo, para que abram seus corações e recebam a sua inspiração benevolente e misericordiosa, para que possam liderar-nos da melhor forma possível, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo nossos países com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Eu vou fazer a prece então, e vocês estão ouvindo bem aí? Sim. Ok. Sim. Então nós vamos levar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria, agradecer por toda a ajuda espiritual que o nosso mundo recebe, mas pedindo que nesse instante difícil que estamos vivendo, um momento crucial, Senhor, que os bondosos amigos espirituais possam percorrer aqueles campos onde as guerras estão acontecendo, que possam aliviar as dores daqueles que sofrem com essa brutalidade. Ampara, Jesus, também os governantes, para que eles cheguem a um termo de paz, de harmonia, para que esse mundo não sofra algo muito pior. Ampara, Mãe querida, a todos nós com sua luz e com sua paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos terminando hoje, né? O coração calmo, a vibração deixa a gente calma, né? E rogando a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, que nos envolva, que envolva a todas as pessoas que estão sofrendo, né? E que todos nós possamos ter uma semana de paz. É isso. Um grande abraço. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Muita luz. Uma boa semana para vocês. Se tiver dúvida, manda o WhatsApp, tá? Não tem problema algum. A gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Então, nós vamos parar a gravação aqui. Boa semana, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Na paz. Pronto, já parei a gravação.